Hoje começa a semana decisiva do jogo do semestre do Botafogo. Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, quinta-feira, 11 de setembro. Vai decidir se o Botafogo vai disputar em dezembro a fase semifinal e, se Deus quiser, posteriormente, a final da Copa do Brasil. Esse título inédito, né? Pode ser que em 25, depois de tantos anos batendo na trave, finalmente consigamos aí trazer essa taça nova para a galeria de troféus do Botafogo. E esse aqui do lado, vamos dizer assim, o calendário do Botafogo até a próxima data FIFA. Temos aí 8 jogos, 6 em setembro, aí do dia 11 ao dia 28 de setembro, e mais 2 em outubro, antes da próxima data FIFA, que é quando nós pararemos, né, de jogar de novo, mesmo tendo aí calendário de Libertadores nesse mês de setembro. Como nós temos 2 jogos adiados, esses jogos serão realizados nas datas do jogo de ida e volta das quartas de final da Libertadores. Então, Mirassol e Grêmio, jogos aí do primeiro turno do Brasileirão, né, 12ª rodada e coisa do tipo, estarão aí incluídos nessa maratona de jogos até a data FIFA, que vai começar aí após o dia 4 de... Tá aqui embaixo, tá 4 de setembro, mas tá errado. Aqui embaixo o jogo do Inter é 4 de outubro, é 4 do 10, tá? Tá errado aqui embaixo no esqueminha, depois eu altero. Mas vamos analisar aqui com calma, já que não tem muito conteúdo para react nessa reta final da data FIFA, né? Não tem programas falando do Botafogo, né? Fala muito do Brasil, da seleção, dos jogos eliminatórios, Europa, Brasil, né, América do Sul, etc. Vamos ver aqui os jogos do Fogão, da Copa do Brasil e o resto do Brasileirão e analisar, ver essa sequência decisiva que nós temos pela frente, né, que pode não apenas ser a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, mas por serem tantos jogos em sequência e botarem os 2 jogos que faltam do Botafogo, né? Jogos adiados, jogos a menos, botar ali em campo eles e acabar com esse asterisco, pelo menos nosso asterisco, né? Ainda vai ter asterisco do Flamengo, asterisco do Palmeiras, etc. durante um tempo. Mas acabar com o nosso asterisco na tabela, vamos equilibrar aí os jogos com os demais times do Brasileirão e podemos aí finalmente ver, enxergar o horizonte do que o Botafogo vai ter como objetivo nesse Brasileirão. Porque, gente, vamos focar primeiro no Brasileirão, depois a gente fala do Vasco na Copa do Brasil. Nós temos aí São Paulo, Mirassol, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, Bahia e Internacional. Quer dizer, eu falei um time errado aqui. São Paulo, Mirassol, Galo, Grêmio, Fluminense, Bahia e Inter. Eu acho que falei Inter 2 vezes, né? 7 jogos. 7 vezes 3, que é o número de pontos por vitória, são 21 pontos em disputa. Só para não falar nenhuma besteira, vou olhar aqui o SofaScore rapidinho. O Botafogo está nesse momento com um total de 35 pontos, né? Podendo, lógico, não vai acontecer de o Botafogo ganhar 7 jogos seguidos, tá? Isso aí é uma utopia. Pode acontecer? Até pode, é bem difícil. É muito raro acontecer 7 vitórias seguidas no Brasileirão. É um campeonato muito equilibrado para ter essa sequência de 7 jogos ganhando direto. Mas digamos que tudo de melhor, ideal aconteça e o Botafogo ganhe os 7 jogos. Nós podemos chegar, né, no melhor cenário possível, 35 mais 21 a 56 pontos, né? O Flamengo hoje tem 47. Para você ver como é difícil buscar o Brasileirão, esse título do Brasileirão, porque após seis jogos, o Botafogo ficaria aí 9 pontos apenas à frente do Flamengo, que também teria que jogar 6 jogos para igualar o número de jogos com o Botafogo. E é difícil que o Flamengo, nos próximos 6 jogos dele, perca 3 e ganhe 3. O nível do time do Flamengo hoje em dia não é para perder 3 e ganhar 3. É muito raro que isso aconteça. Pode perder um jogo aqui, um jogo ali, mas metade dos jogos é bem pouco provável. Então, no melhor cenário possível, a gente ainda ficaria numa condição de ficar bem atrás do Flamengo, provavelmente. Então, a nossa briga é por uma vaga no G4 do Brasileirão, para evitar sustos de uma possível pré-Libertadores, evitar que a gente tenha aí que fazer uma pré-temporada curta de novo, porque vale lembrar, se o Botafogo esse ano for a final da Copa do Brasil, nós teremos vamos dizer assim,
umas férias do nosso elenco mais curtas até do que foram as últimas férias. Porque lembrando que o Botafogo foi jogar um Mundial de Clubes, vou até botar aqui na busca, Botafogo e Pachuca. Botafogo, Pachuca. Esse jogo aconteceu no dia 11 de dezembro, ou seja, os nossos jogadores entraram em férias no dia 11 de dezembro, 12, vai, de dezembro, quando chegaram ao Brasil. A final da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil 2025. A data será, com a alteração que eles fizeram, né, se eu não me engano, foi para dia 20 e pouco. Ó, 21 de dezembro. Será no dia 21 de dezembro desse ano. Ou seja, praticamente 10 dias. 10 dias, quase certo, né? Dia 11 ao dia 21, 10 dias. Só que o Botafogo, como um jogo no Brasil, não tem porquê dar. Não vai demorar um dia pra chegar no Brasil. Já no Brasil. É diferente de ir pra Arábia e voltar da Arábia. Então as férias começarão no dia 21. Comemoração e férias, né? Caso ganhe o título. Caso perca, já tá de férias automaticamente. Então, o Botafogo terá 10 dias a menos. Lembrando que ano que vem tem Copa do Mundo de clubes. De seleções. Esse ano o calendário começou mais cedo porque teve Copa do Mundo de clubes. Ano que vem também será mais cedo. Por causa da Copa do Mundo de seleções. Que para o calendário também. Então, meus amigos, nós teremos um calendário ano que vem igualzinho desse ano. Começando cedo demais. E se a gente chegar à final da Copa do Brasil, esse ano terminaremos o nosso calendário 10 dias mais tarde do que o ano passado. Que já foi uma férias barra pré-temporada muito curta. Então temos que evitar ao máximo para o ano que vem uma pré-Libertadores. Porque imagina, a pré-Libertadores é em fevereiro. Fevereiro, acho que final de janeiro, se der mole, já está começando também a primeira fase pré, são 3 fases pré. Venezuela, Bolívia, etc. entra na primeira fase. Na segunda fase pré, entra os brasileiros. Aí já é em fevereiro, lá pro dia 4, 6, né, de fevereiro, tá começando. Então imagina, você terminar a temporada dia 21 de dezembro, dá aí 2 semanas de férias pros jogadores, eles voltam lá pro dia quase 10, né, um pouquinho antes do dia 10 de janeiro, para começar os treinos, preparação física, para em menos de um mês, em 3 semanas, né, tá jogando uma pré-Libertadores. Então nosso foco, lógico, no Brasileirão, tá? Não na temporada não. No Brasileirão, nosso foco tem que ser ganhar a vaga direto para Libertadores. Seja ela por G4, que no Brasileirão é o objetivo, tem que ser, não é G6, é G4, e na Copa do Brasil, né, ganhando o título, você consegue a vaga direta. Então, para evitar pré-Libertadores. Pré-Libertadores, nesses anos de calendário tumultuado, mais do que já é da CBF, é pedir para se complicar. Chegar na pré-Libertadores sem quase tempo nenhum de treino. É muito perigoso você encarar uma pré-Libertadores que pode ter uma altitude, pode ter um time grande, né? A gente viu o Boca Juniors jogando pré-Libertadores esse ano. Podemos enfrentar um brasileiro, como já foi contra o Red Bull Bragantino, como quase teve esse ano, né? O Bahia contra o Corinthians caiu antes, então não chegou a enfrentar o Bahia na pré, mas seria Bahia contra o Corinthians. Então olha só que tipo de complexidade pode ter um jogo desse de pré-Libertadores. Uma altitude, um time grande brasileiro, um time grande sul-americano, pode complicar se a gente chegar lá para enfrentar esses caras com 2 semanas de treino. É muito complicado. Então nós não podemos nos dar ao luxo de começar o pega para capar, né? Os campeonatos que importam logo no começo de fevereiro. Porque nós não teremos férias e pré-temporada decente. Novamente. Se a gente, logicamente, quiser chegar ao título da Copa do Brasil. Né? Ou ao final, por exemplo. Se a gente chegar à final e perder, e no Brasileirão a gente ficar em quinto, sexto, nós teremos umas férias desse tamaninho, treino, pré-temporada desse tamaninho, e logo de cara, um Botafogo e Peñarol, quem sabe, Botafogo e Bolívar numa pré-Libertadores pode ser muito complicado. Então é focar nesses 6 jogos aí que nós temos pela frente, até a data da FIFA, focar em fazer o maior número de pontos possível, porque assim a gente consegue encaminhar
Título ainda será muito difícil mesmo, mas a gente consegue encaminhar uma, uma, uma briga muito boa, uma boa vantagem nessa briga de pré-Libertadores, né, para G4, né? E aí, falando de Copa do Brasil agora, cara, é vencer ou vencer. O Botafogo tem um time melhor que o Vasco, é superior sim. Eu ainda não sei dizer se o Cuiabano pode ou não jogar, porque eu vi programas, e sabe que eu assisto todos os programas, né? Uns botando o Cuiabano no jogo, outros botando o Cuiabano fora do jogo. Porque eu entendo que o Cuiabano estava inscrito para essa fase. Então, se ele for inscrito, tá lá, né? Na lista de jogadores inscritos, ele pode jogar. Mas também eu entendo que o Cuiabano saiu do bid e voltou. E isso pode configurar um novo contrato, um novo reforço, vamos dizer assim, que chegou após a janela de oitavas não, de quarta de final se encerrar. Então eu já vi gente falando que ele tá fora, gente falando que ele tá dentro. Então eu não posso cravar aqui se ele tá fora ou dentro desse jogo. Então o Botafogo pode ou não ter um desfalque importante que seria o Cuiabano. Enquanto o Vasco tem, é certo, um desfalque importantíssimo que é o Jair, que se machucou, vai ficar alguns meses fora. Tava começando a encaixar no time do Vasco, faz uma boa dupla, o grupo ali de meio campo com o Tietê, o Coutinho e tudo mais. Tem também o Hugo Moura, né? Acho que é um desfalque muito grande, muito importante pro Vasco. Mas dito isso, com ou sem Jair, o Botafogo é muito favorito e tem condições de ganhar o Vasco, até pelo futebol que apresentou contra o Red Bull Bragantino, que eu acho que é o ideal para agora. Newton e Danilo tem que ser os titulares para agora, porque o Davi Ancelotti não vai ter tempo de treinar, dar um padrão, né, insistir em repetição, em encaixe, em treinamentos coletivos, etc., para o Danilo e para o Marlon se encaixarem no novo esquema, no novo padrão de jogo, onde eles se encaixem juntos. São dois jogadores de um nível altíssimo de qualidade, né? Dois caras muito técnicos, cerebrais, pensam o jogo, qualidade no bola no pé, passe, nossa, nem preciso falar a qualidade no passe que eles têm, de média, longa distância, pelo alto, por baixo, quebrando linhas, é absurdo. Então, o ideal para qualquer time do Brasil que tem esses caras à disposição é ter eles juntos em campo. Só que a tática do Botafogo nos últimos anos foi todas, no último ano e meio, tinha um pitbull na frente da zaga. A gente não tem esse pitbull, mas a gente tem um cara que pode simular algo parecido, que é o Newton como primeiro volante. Então, isso pode ser para agora, né, para algo mais pragmático, resultadista, o melhor. Né? E a gente pensa aí em como encaixar Danilo e Marlon juntos mais pro ano que vem. Talvez mudando funções em campo de outros jogadores e tudo mais. Mas para agora tem que ser o Newton para a gente poder replicar esse bom futebol que a gente viu o Botafogo jogar contra o Red Bull de novo, né? Fazer isso de novo contra o Vasco. Acho que se a gente jogar o que jogou contra o Red Bull Bragantino, a gente ganha o Vasco aí sem muito susto, né? Se foi 1-1 no em São Januário, com a pressão do time deles, a torcida deles, conhece o gramado e tudo mais. Newton Santos, lotado, com a nossa torcida apoiando, o nosso tapetinho, jogo mais dinâmico, mais rápido, tende a privilegiar o Botafogo e a gente conseguir aí a classificação. E aí, meus amigos, é uma sequência de Brasileirão até o final, sem nenhum outro campeonato para disputar mais. E quando acabar o Brasileirão, quando terminar o Brasileirão, aí sim volta a Copa do Brasil. E aí até lá, eu acho que esse que é o grande gancho. Até lá serão aí, posso até abrir tabela de jogos do Brasileirão aqui, simulador Campeonato Brasileiro 2025. Cadê? GE. Aqui o simulador. O Botafogo tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 com os dois adiados. Ou seja, quase um turno inteiro pela frente ainda, né? Nós temos aí 18, um turno inteiro seria 19 para disputar. Depois de 18 jogos, acho eu que o Botafogo vai estar muito mais encaixado, com um futebol muito mais automatizado, com jogadores mais se conhecendo melhor também, né? Os reforços já com a parte física em dia e tudo mais, para chegar nessa semifinal, sendo, se não o favorito,
um dos dois favoritos, porque eu ainda coloco o Cruzeiro como favorito junto com o Botafogo para esse título. Que, logicamente, por ser um clássico, tá aberto ainda. Mesmo com 2-0 no placar, tá aberto. Caio Jorge do Cruzeiro se machucou, que é o grande nome do Cruzeiro esse ano. O grande craque da Raposa esse ano, sem nenhuma dúvida, é o Caio Jorge. Se machucou, não vai jogar. E é aquilo. Mineirão, vai estar com o mando do Cruzeiro, beleza. Mas o Mineirão é campo neutro em questão de conhecer o gramado, de conhecer a atmosfera. Pode ser que o Galo busque. É clássico. É clássico. Faz um gol no começo do jogo, o jogo vira outro e você pode buscar. Pode, quem sabe, empatar e ir pros pênaltis. E nos pênaltis tem o Everton, que é um pegador de pênalti absurdo. A gente viu contra o Flamengo, né? Foi importantíssimo. Então, tá em aberto. Só porque é clássico. Se fosse um Cruzeiro e Corinthians, tava classificado o Cruzeiro. Como é clássico, ainda tem chance do Galo dar uma surpreendida aí e passar nos pênaltis. Direto eu acho que não passa não, mas nos pênaltis pode passar. Então, mas se não passar o Galo, passar o Cruzeiro, aí estaria bem aberto entre Botafogo e Cruzeiro, para mim os dois favoritos. Independente se passar Atlético Paranaense ou Corinthians, ou se passar Fluminense ou Bahia, Fluminense é mais freguês, Bahia é mais carrasco e Botafogo ultimamente, ainda acho que o Botafogo é favorito. E vocês, o que vocês acham? Falei muito, né? Tô aqui há quase 20 minutos falando, tá? Peço perdão por ter me esticado muito. Mas o que você acha? Acha que o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro? Dá ainda? Ou a briga é realmente fazer o máximo de pontos possível para ir pro G4 e matar essa pré-Libertadores, não ter que ir para ela e ir tranquilo, já garantido na fase de grupos de Libertadores, e tranquilo para essa reta final de Copa do Brasil, essa reta final aí com semifinal e final, né? O que você acha? Copa do Brasil, quem é favorito? Botafogo? Cruzeiro? Preferem pegar quem, caso passe do Vasco? Bahia ou Fluminense? Ou acham que não passa do Vasco? Eu acho que passa. E vocês? O que vocês acham? Bota aqui nos comentários. Se ficou aqui até agora comigo, muito obrigado pela moral. Não esquece de dar o like. Eu peço sempre no início do vídeo, né? Sempre no começo. Agora eu esqueci, tô pedindo no final. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, hypa o vídeo, tá? Aqui embaixo tem o link do Instagram, canal reserva principal, etc. Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo e valeu! Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.